Lá estamos aqui, Richard Chiarello, Dr. Richard Chiarello, Pastor Richard Chiarello, compartilhando com vocês uma entrevista no quesito corporativo, empresarial e familiar. Estamos com o empresário Valmir Lorenzini Macedo. Lorenzini Macedo, um grande empresário da cidade de Campinas, Valinhos, com uma grande experiência, né? Estamos com o Rian Chiarello também. Vamos entrar no quesito família. Vamos falar sobre o NBI, que é uma avaliação de perfil cerebral que pode mudar, revolucionar a forma de liderar e a forma também de gerenciar conflitos na família. Então, gostaria, primeiramente, é um prazer, é uma honra estar com você Prazer aqui, todo Valmir. nosso. Uma honra estar aqui. E fala um pouquinho de você, da sua experiência no setor do empreendedorismo, no corporativo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui. Eu me sinto lisonjeado e foi uma surpresa muito grande, Bacana. porque nós estamos trabalhando há muito tempo e nunca tive essa oportunidade de poder mostrar para algumas pessoas o que a gente faz no dia a dia, né? Sim, Que é justamente cuidar de pessoas. Deus nos cuidar de presenteou pessoas. dessa forma e isso começou há muito tempo. Eu perdi minha mãe com 11 anos e por filho único, fui obrigado a crescer muito rápido. Com 12 anos eu comecei a trabalhar, lógico que como um moleque, né? Sim, Criança. Mas já fui aprendendo o que é um caráter, o que é determinação, o que é fazer as coisas sozinho e correr atrás do que tinha que ser feito. autonomia. Com 12 anos, como eu disse, comecei a trabalhar e fui presenteado por Deus por até hoje. Nunca fiquei um dia sem trabalhar. Sempre fui contratado ou eu ia atrás, mas enfim, eu comecei a entender mesmo com 15 para 16 anos. Deus me presenteou numa empresa onde ela estava começando a crescer novamente, estava com problema, com dificuldade, e eu tive que ficar como 17 anos como chefe de escritório. Esse cargo veio porque eu entendia, meu filho de contador, eu entendia um pouco da parte contábil, um pouco financeiro, e veio também pelo caráter da minha família. Um cargo, entre aspas, de confiança. Fundamental. E aí, sem ter experiência como líder, eu fui obrigado a entender de liderança. E até hoje, nesses longos anos, eu tenho 62 anos, desde os 17, eu trabalho com liderança. Lógico que Bacana. a gente tem aprendido a todo momento, as coisas mudaram, mas graças ao bom Deus, nós estamos aí, ajudando as pessoas e ajudando as pessoas a crescerem junto com a gente. Bastante tempo, então, Valmir, Muito tempo. lidando com pessoas. Lidando com pessoas com vários problemas, porque 17 anos, com pessoas mais velhas e muito tempo de casa, né? Assim dizendo. Aham. Foi difícil, mas foi produtivo. Aprendizado, puro aprendizado de Deus. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Nesses longos anos, Valmir, quais os três maiores dificuldades pessoais e emocionais suas para ser um gestor de empresa na atualidade? Aquilo que você vê, primeiramente para você, tá? Primeiro, realmente, foi a dificuldade de conciliar particular como empresário, ou como gestor, ou como gerente, diretor, o que quer que seja. Aham, Porque na minha época, como ou até hoje, se você não conseguir conciliar, equilibrar isso, nós não vamos conseguir chegar a nenhum lugar. Se não está bom em casa, você carrega verdade. para a empresa alguns problemas e você não consegue fluir. Você não consegue mostrar uma paz se você não tem. Você Sim. não consegue mostrar uma liderança se você não tem. Você não consegue mostrar que você tem essa oportunidade de crescimento se você mesmo não acredita. Porque o Aham, problema em casa é um dos problemas mais sérios que tem. Esse equilíbrio. E essa gestão que nós temos que levar para as pessoas é o problema maior que todo mundo fala, eu deixo o problema em casa. Não deixa. não deixa. Não deixa. Eu já tive experiência, infelizmente no momento, infelizmente por experiência própria. Aham, Está ruim em casa, tem problema em casa, nada vai fluir. Vai empurrar, vai mas nada vai empurrar. fluir. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a gestão de pessoas. Você tem que se dedicar para
cuidar de pessoas. Você tem que entender o que ela precisa para ela fluir. O seu trabalho e crescimento pessoal. E o terceiro é a pressão de resultado. A estratégia. A estratégia ela muda a todo momento. Ah, o mês vai mudar, o ano que vem. Não, não, não. Ela muda no momento. Eu tenho um pouco de experiência, como a gente está aprendendo, na parte administrativa, financeira. Eu sou mais marketing, vendas, comercial, assim dizendo, e produção, qualidade. Eu trabalho hoje que a qualidade é tudo. Eu acho que todas as empresas prezam a qualidade e atendimento. No nosso caso, qualidade e prestação de serviço. E a confiabilidade, o caráter é muito importante. Como que você vai conseguir fazer isso se você está com problema financeiro? Resultado. Então é difícil. São essas três situações que eu julgo o mais difícil. Se você conseguir conciliar as três, com Deus, tudo vai dar certo. É, Não tem como dar errado. a espiritualidade, né? Ela é fundamental. Eu tento bater nessa tecla hoje até através aí do conhecimento da avaliação NBI internacional, que a espiritualidade ela é um ponto fundamental, não apenas para o familiar, para o social, mas também para o empresarial. Por quê? Porque você falou em pontos aqui muito sério. Primeiramente, a família. Segundo, o que você falou, lidar com pessoas. E terceiro, a criatividade, porque produtividade, porque você se adaptar tem a ver com criatividade, né? E você ser um homem espiritual, uma pessoa espiritual, é a pessoa que, sim, preza pelos valores e pelos princípios dentro de casa da família, como está essa família, como eu estou sendo com essa família, então, você está sendo um ser humano espiritual porque você não tem como. O maior aprendizado nosso é em casa, né? Você, quando você está, conseguiu aprender e fazer uma gestão de uma boa família, obviamente você vai replicar isso em todas as Com áreas da certeza, vida, perfeito. né? Então, não tem como ser um homem espiritual se não for um homem familiar. Ponto. Não tem como você fazer uma boa gestão, né? Se você, como você falou, de pessoas, sem conhecer de pessoas, sem gerar empatia, sem entender que tudo que nós fazemos vai replicar diretamente nessas pessoas. Então, o homem Exatamente. espiritual é o homem que pensa em pessoas. É o homem que pensa no ser, é do ser para o outro ser. Para outro ser, perfeito. Sempre vai ser assim. Então, é ser um homem espiritual. E quando a gente vai para dentro do terceiro problema, que é a produtividade, que é a solução de problemas, sem a intuição, e a intuição ela é espiritual, eu chamo isso de inteligência espiritual, é aqueles que são capazes de se conectar com o que alguns chamam do eu interior, ou o eu maior, ou com Deus, ou com o Espírito Santo, né? Cada um aí segundo a sua crença e religião, mas essa conectividade com o seu eu maior, com algo espiritual que gera criatividade para determinada solução de problemas, isso é ser um homem espiritual. E você, como a espiritualidade te favorece nessa função que você tem hoje de líder de pessoas, líder de família, o como você exerce a sua espiritualidade? Pastor, é muito interessante. Esse tempo que eu vou falar agora seria muito pequeno para Sim, explicar o que a espiritualidade tem feito na nossa vida. Eu já era cristão, de formação de família, mas com a nova conversão, eu comecei a entender um pouco mais. Eu diria que eu comecei a entender tudo que eu não entendia. certo. Eu diria que na época eu estava fazendo faculdade, minto, assim dizendo, primário e colegial, que é o ensino médio. Quando Aham, eu converti faculdade e o famoso MBA, começa a entender tudo o que é que tem que ser feito e através da, como o senhor disse, da direção do Espírito Santo. O raciocínio muda, sim, muda totalmente. Não só para execução, como lidar com as pessoas, que é o mais importante. bacana. A amorosidade. Tudo que eu faço hoje é voltado para antes. Eu faço a pergunta antes, o que eu tenho que fazer, vejo todos os tópicos para Sim, poder executar tudo aquilo que tem que ser feito. Porque
a empresa, embora ela tenha outros sócios, mas tem sempre aquele que faz uma parte maior. Eu nunca liguei de fazer mais ou menos. Uhum. Meu trabalho é fazer a empresa funcionar e, melhor ainda, fazer os funcionários crescerem junto com a gente. Bacana. E eles têm que crescer junto com nós, entendendo que o crescimento deles é para algo maior, não para nossa empresa. E isso traz, com a palavra espiritualidade, que Deus fala. Você não, você tem que treinar e capacitar e realmente trazer a pessoa com amor para vocês. Eles fazem isso com amor. Nós tivemos alguns problemas no tempo passado e assim dizendo, a espiritualidade mostrou que uma parte que você aprendeu a vida inteira, que Deus te deu, que Deus te venciou, e você terceirizar para outras pessoas, não é o outro que errou, foi você que errou. Porque se Deus te deu, Ele quer que você cumpra, É Ele teu. quer que você faça, Ele quer que você organize e execute. Não terceirize. E nessa época eu terceirizei e paguei a continha, Deu errado. com toda certeza. Então agora nós assumimos um papel que Deus nos ensinou. Não Isso. somos diferentes. Ele ensinou grande. Então você tem que fazer o papel de grande. Grande, que eu Exato. quero dizer, é no trabalho, na Sim, execução. sim. Porque se você terceirizar, a outra pessoa não está preparada, com toda certeza. Se você está naquele lugar, porque Deus te colocou. E Sim. você tem que executar aquilo que Ele te ensinou. Eu estou resumindo, mas Aham. vai muito mais longe. A Bacana. espiritualidade no nosso dia a dia, em casa, então, nem se fala. É, é todo dia, toda hora, lendo bastante para executar aquilo que Deus ensinou. E, pastor, mudou a nossa vida, assim, sem como explicar. Não tem como explicar. Nossa vida Seria, mudou bastante. seria, eu, pelo que você me falou, eu consigo analisar e fazer uma colocação bem precisa aqui de tudo que você me falou. A espiritualidade te deu uma visão de missão e de pertencimento, seria isso? Perfeito, perfeito, Né? Então a perfeito. espiritualidade te trouxe, você já tinha. Você já tinha uma família, você já tinha uma empresa, com sócios, com gestão, mas quando você entra dentro dessa espiritualidade, dessa visão, né, espiritual, segundo a sua fé, que é o cristianismo, que é o evangelho, você Sim, começa a ser norteado por princípios e buscar essa referência espiritual, exercer a sua inteligência espiritual, você consegue entender que há um legado, que aquelas pessoas não são apenas pessoas dentro da empresa, são apenas exatamente. números, são pessoas, são famílias, né? Então você descobriu a sua missão, o seu Perfeito, propósito maior, perfeito, certo? E aí perfeito. você consegue trabalhar com mais afinco, você consegue ser uma pessoa mais dedicada, e com isso, obviamente, creio eu que a produtividade, os resultados começam a ser um pouco melhores. Perfeito. E vou um pouquinho mais longe. Nós trabalhávamos e nós sentíamos que tinha algum problema espiritual dentro da empresa, como todo lugar deve ter, né? Tem. Hoje, com o trabalho junto com o Espírito Santo, além da produtividade ter melhorado muito, o ambiente de trabalho é perfeito. Eu posso Bacana. falar isso, não com orgulho, sim de glória a Deus. De um termo que as pessoas vão até a empresa, a gente sente, né, pastor? Sim, A gente sente, sente que a sente. paz reina. Isso. Só que as pessoas que nunca entraram na nossa empresa, e são pessoas competentes, já têm experiência, falam de coração. Eu nunca entrei numa empresa que tenha felicidade e paz em todos os colaboradores, desde o primeiro atendimento até a produção. A gente reina isso lá. Bacana. A glória de Deus reina na nossa empresa. A paz lá hoje é imprescindível. Aí nós usamos o termo clima organizacional. Então você quer me dizer que quando você leva o Espírito Santo, né, e a espiritualidade para dentro da empresa, você melhora o clima organizacional da sua empresa, Perfeito, certo? perfeito, Então as perfeito. pessoas sentem o companheirismo, a empatia, a paz, a energia, as Energia, pessoas sentem. Então, você que está aí
nos assistindo, preste muita atenção no depoimento do Valmir. Ele está dizendo, estamos falando sobre espiritualidade, não estamos falando sobre religião ou qualquer outra coisa, mas a espiritualidade é uma busca do ser humano em crescer, em transcender, em fazer o melhor, buscando aquilo que de repente está faltando, que é a gente trabalhar pautada em princípios e valores, porque não existe, Valmir, espiritualidade sem ética. Por quê? Porque o princípio da espiritualidade é você pensar no próximo. Então, sem respeitar o próximo e os limites éticos desse próximo, não tem como sermos um ser Com toda espiritual. certeza. Então, o Valmir está dando uma dica para vocês aqui de todos os anos que ele tem de experiência, que quando você traz a espiritualidade, você consegue fazer uma melhor gestão emocional de si mesmo e também das pessoas à sua volta que você lidera, né? É uma liderança espiritualizada. Por que estamos falando isso? Vou trabalhar agora e vou passar para o Valmir a ferramenta NBI. Uma das propostas que tem a avaliação, mapeamento cerebral de perfil cognitivo do NBI Internacional, Valmer, é para liderança e gestão de empresas, para a equipe de gestores e também Perfeito. para os colaboradores. E quando a gente olha, não apenas que a gente começa a entender como funciona o cérebro de cada um, como cada um pensa, quais são as preferências de cada gestor, a gente consegue entender se ele está no cargo ou na função certa, exercendo com prazer, porque o nosso cérebro, Valmir, ele tem, a partir das preferências, ele tem aquilo que ele gosta de fazer com mais tranquilidade e facilidade e aquilo que ele não gosta de fazer. Quando Perfeito. você coloca o seu cérebro para fazer algo que ele não gosta de fazer, o que que acontece? Você vai sobrecarregar e gastar mais energia. Quando você gasta mais energia, você libera mais cortisol, ou seja, o nível de estresse é maior. Isso é importantíssimo. Se você trabalha mais estressado, o resultado É é o menos famoso, produtivo se você tem um bom vendedor e quer colocar ele como gerente, se ele não gosta, você perde um bom vendedor e não tem um bom gerente. e não tem Então, um é bom bem por aí, não tem resultado. bom Não resultado. tem Perfeito, resultado. perfeito. Então, assim, o cérebro nosso, ele está aí para nos favorecer, se a gente souber usá-lo. Então, quando cada um, uma mesa com 10 gestores, cada um entende onde está o ponto de baixa preferência, aquilo que ele gosta menos de fazer, e aquilo que ele gosta mais de fazer, a gente consegue explorar o máximo de cada um e ajudar no ponto que ele tem baixa preferência a colaborar, falar, pô, você tem baixo, mas eu vou ser o seu braço. Crescimento, Crescimento, produzir crescimento. crescimento mútuo. Quando a gente vai para os colaboradores, a gente às vezes deixa de perder os bons funcionários porque colocamos ele na função que a preferência dele é baixa. E daqui a pouco ele está saindo da empresa e a gente não sabe aonde alocar ele. Aonde nós erramos, né? É, Aonde nós erramos. nós aí gasta com demissão, com encargos, né? E perde, às vezes, uma peça rara que Que poderia estar poderia sendo trabalhar no outro muito cargo, isso, e pronto voar. para isso. Porque no papel não consegue ver. Não consegue Não ver, adianta, não consegue. não consegue. Então, essa ferramenta do NBI, ela ela dá para a gente esse panorama, né, mais assertivo. E ainda dentro da espiritualidade, eu bato no pé da espiritualidade, por quê? Porque quando a gente vai para a ferramenta do NBI e a gente consegue mensurar o padrão, o perfil espiritual da Mapear pessoa, direitinho. mapear direitinho, a gente sabe se a espiritualidade ele exerce de uma forma racional, de uma forma mais imaginária, abstrata, subjetiva, que digamos espiritual, se ele tem o estímulo do lado do cérebro favorável àquilo que nós chamamos de valores éticos e honra. Entendeu, Varmir? Então a gente consegue Perfeito, mapear, perfeito. porque como que você vai cobrar um comprometimento de uma pessoa, de um funcionário, ou até mesmo de um ente querido, se ele não tem aquele lado do cérebro como preferência, não tem estimulado aquele lado do cérebro. Então a gente está cobrando aquilo que ele não dá conta de entregar. E para a gente sermos uma pessoa espiritual, nós temos que ter o nosso cérebro funcionando, que nós chamamos de whole brain, de uma forma completa. Por quê? Nós temos que ter empatia, comunicação, temos que ser abstratos, imaginários, porque a fé ela é subjetiva. Temos que ser racional e analítico, porque a fé também é uma decisão racional.
né? Paulo vai falar isso, né? Então, assim, vem pela mudança da mente, vem pelo ouvir da palavra, então, assim, vem pelo conhecimento. Então, a fé, ela também é uma decisão, só que o que sustenta essa decisão é a honra, é a palavra que a gente empenha com Deus e com as pessoas diante de Deus, e aquilo tem que fazer sentido. Então, você entendeu a importância dessa ferramenta para um homem espiritual, seja Mapeamento dentro total, né? Também. mapeamento total, né? A gente não fala parte do cérebro, depois a gente vai para o comportamento. Mas desde que o cérebro não consiga exercer aquela determinada atividade, nós já temos uma limitação. Então, a gente consegue cobrar da pessoa, infelizmente, aquilo que ela dá conta, né? E aquilo que ela não dá conta, vamos trabalhar para que um dia ela dê conta. Perfeito. Então, é isso que essa ferramenta vem propor, tanto no meio empresarial quanto familiar. No que diz respeito à gestão de pessoas, qual a maior dificuldade você vê hoje dentro das equipes, Palmer, Gestão de pessoas inicia-se, como o senhor acabou de mostrar a sua ferramenta, na contratação. na contratação? Começa a dificuldade, acho que é a nível Brasil, né? De Verdade. trazer pessoas. Antigamente, pastor, o senhor vai lembrar que a gente queria trabalhar, ou melhor dizendo, contratar pessoas voltadas naquilo que o senhor precisa, Sim, né? Ela vai específico. trabalhar nesse cargo. Hoje, não tem. Não tem. A pessoa vem, bom, eu tenho que aproveitar em algum lugar, porque está faltando muito. Está faltando. Eu não sei o que está acontecendo no mundo do Brasil, nível Em Brasil, geral. porque nós vendemos o Brasil inteiro. Nós vendemos o Brasil inteiro. A Aham. empresa nossa é uma empresa que, graças ao bom Deus, atinge o Brasil todo. Então, eu posso dizer com toda segurança que a falta de colaboradores, de funcionários, é geral. Em primeiro, a maior É a dificuldade. maior dificuldade. A segunda maior dificuldade é exatamente o que o senhor explicou, o que o senhor falou da ferramenta. É colocar essa pessoa no lugar onde é que ela desenvolve. Vai. Porque pelo papel, o senhor me falando agora, minha cabeça já fez um. Nós procuramos, deixa eu ver o que ele fez, né? É, E às vezes tudo histórico. aquilo que ele fez não é aquilo que ele quer. É isso mesmo. Aí você Verdade. vai, ele tem experiência nisso, você coloca, vai errar de novo, né? É, Coloca no mesmo lugar e não é isso. aquilo que ele fez. Nem ele sabe o que ele quer. Nem ele sabe o que ele quer. Então, com essa ferramenta, eu acredito que a gente consiga, na contratação, já começar a filtrar, porque olha, na nossa empresa está faltando para tudo, em todo lugar. Meu Está faltando a Deus. produção, está faltando a logística, está faltando gerenciamento, em todo lugar está faltando. Todo lugar está faltando. Meu E se Deus. não estiver faltando, sempre tem alguém melhor que você pode perguntar, não dispensar. Sim, Tirar aquela pessoa que você acabou de falar que não está legal ali, isso. que está quebrando o lugar, coloca no lugar onde ela gosta e assim sucessivamente. Sucessivamente. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é trabalhar com a saúde mental. Hum, Entender o que está acontecendo com o colaborador. com o colaborador. Porque não adianta cobrar, não adianta exigir, não adianta treinar Não. se você não consertar, assim dizendo, É o cuidado. o cuidado do que está acontecendo com ele, seja profissional, seja mesmo pessoal. Pessoal. Porque, como eu disse, a nossa empresa reina a paz. Então, nós já sabemos que ali talvez não seja esse problema. Sim, E esse talvez, eu disse talvez, porque eu pergunto. E sim. sempre eles falam, não, aqui tá. Eles não me chamam de chefe, viu? É o feedback, né? Não me chamam de chefe. Me Legal. chamam de Valmir. Não chamam de senhor nada. Aham. Porque eu tô com eles. Isso, tá Então eles se junto. abrem comigo. É a técnica de Jesus, né? Eles se Se abrem coloca na comigo. posição. Eles se abrem comigo. E até sente falta. Ô, não veio aqui falar um oi para nós. Cadê a nossa reunião? Tô sentindo falta. Então, nós sabemos que ali não é um problema. Mas mesmo assim Mas, perguntamos. E depois nós vamos a fundo aonde é. e geralmente eles conseguem se abrir no que tange aos problemas pessoais. 100%. Bacana, Porque nós temos a espiritualidade. Deus bacana. nos abre, Deus nos ajuda, Ele nos mostra. E é interessante que, às vezes, nas nossas atribuições da empresa, eu, às vezes, não digo que eu não passo lá na Aham, produção. Ou vou uma vez, ou vou ou duas.
Por exemplo, se eu fui 3 vezes e eu tenho a luz que eu tenho que ir de novo, a hora que eu vou, o cliente vem de encontro. Outra coisa muito importante, que se eles vêm falar comigo, não tem hora. É na hora que ele precisa. Ah, estou fazendo isso, daqui a pouco eu vou lá. Ou daqui a pouco. Não, é na hora. Bacana. Isso é na hora. Eles se sentem ativos, Cuidados, cuidados, acolhidos. carinho, tem o carinho, sabe que a gente Aham. vai resolver. Então, justiça. Isso é o mais importante. Você E me tem outros passou, tópicos, né? você me passou algo para a gente finalizar esse primeiro momento nosso e que eu te falei, eu falei alguns dias atrás, né? Eu falei assim, Valmir, o senhor me coloca, né, já há alguns anos para cuidar de líderes. Por quê? Porque Deus ele me deu essa missão de ser cuidador de líderes, porque ele me mostrou um dia a seguinte coisa. Falei, essa pessoa ela não entende, mas ela está cuidando de pessoas. E isso é um ministério. Uma empresa é um ministério, uma empresa é um propósito, uma empresa é um legado. E você, empresário, que não entende isso, estamos aqui falando para empresários, falando para pai de famílias, escute o que eu vou falar para o Valmir, isso é muito sério. Então, Deus me coloca para orar pela sua vida, para orar pela vida de pessoas como você, para que vocês Amém. entendam que é um ministério, né? Tem lá o pastor cuidando de igrejas, parabéns para ele, acho lindo, maravilhoso, né? Só que representativamente, quando você dá serviço, você dá dignidade. O trabalho, se é para nós como psicólogos, né, é uma das coisas, das três pilares mais profundos do ser humano, que é o que dá a característica, o pertencimento, que é o que dá a honra para o ser humano, principalmente para o homem, que é o pai de família. Então, quando Se você sente útil. sente útil, se sente ele a profissão ela faz parte da identidade E do ser objetivo de humano. vida, né? O objetivo de vida, sonhos, realização de Sonhos. sonhos. Então, tudo isso, o Valmir e essa equipe de liderança do Valmir está impactando na vida dessa pessoa, no individual Perfeito. e dessa pessoa no grupo. Então, isso é um ministério muito grande, muito poderoso e é uma honra estar com você, é uma honra ser seu amigo, orar pela sua vida Amém. Nós e também somos honrosos continue, para isso. tá? Continue exercendo com toda a sabedoria que Deus te dá esse ministério maravilhoso que é ser empresário, empreendedor e cuidador de pessoas e de famílias, Muito né? De obrigado. uma forma muito ampla, tá bom? Você quer dar uma colaboração aí, Rian, para Eu encerrar? acho que não tem nem muito o que falar, né, depois dessa conversa. Acho que nem tem muita coisa pra complementar aqui. Olha que você sempre tem, hein? Você sempre tem. Então, nós vamos encerrando esse primeiro momento, né, frisando esse tópico, o quão importante é, né, a espiritualidade no cuidado pessoal do empresário, do empreendedor, para conseguir separar, fazer essa separação dos problemas familiares para os problemas do trabalho. Então, a pessoa espiritualizada, ela consegue fazer uma gestão emocional dentro da sua casa e da sua família para conseguir replicar isso no trabalho. Ela consegue ter um direcionamento e uma visão intuitiva para soluções de problema dentro da sua empresa e ela consegue também fazer uma gestão com empatia do clima organizacional da sua empresa, melhorando não só a produtividade, mas impactando diretamente na qualidade de vida desses colaboradores, clientes e parceiros. Então, estamos finalizando aqui esse encontro. Agradeço mais uma vez a sua presença, Varmil, Nós que sua presença, agradecemos. Rian, evangelista Rian, e que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.